arcanjo Miguel, e seu general, Satanás, pergunta: que coisa terrível, e ele diz essa frase: eu prefiro reinar no inferno do que servir no paraíso. É essa rebeldia que é admirado pelas pessoas. É essa rebeldia. Não se enganem, professor do ensino médio fundamental, que tem aquela aluna em geral chamada Cândida, que senta na primeira fileira com tecidinho branco de organdi, com cadernos organizados e está feliz: ai, professor, estou louco para começar a matéria. É uma perturbada essa menina. Ninguém pode estar louco para começar a matéria, gente. Não aos 12 anos de idade. E aí você entra na semana seguinte: o senhor parou aqui, eu estudei em casa. Morra, né? Nós não gostamos. Não se espalhe isso. Mas os professores têm simpatia pelos rebeldes do fundão, porque eles parecem mais cheios de vida do que a Cândida, com vestido de organdi e casinha de abelha. Jovens, mais uma palavra: casinha de abelha. Anotem que o tio depois faz um vocabulário. A leitura biologizante de que nós somos quase 98% do nosso código genético é animal, nós descendemos de símios, somos parentes de orangotangos e gorilas, não? Estamos ainda em processo de evolução. Os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés, os macacos bonomo, que são nossos primos diretos, eles passam um dia dedicado ao seu prazer: reprodução, alimentação, sono, defecam, e no dia seguinte a mesma coisa. Não desenvolvem discurso moral. Mas no mundo contemporâneo, essa leitura biologizante tornou-se essa espécie de contradição. É característico do nosso mundo que a vontade, querer fazer algo, significa poder. Porque não há mais empecilho ético à minha ação. Querer é poder. Eu dou um exemplo de um homem que eu li a biografia autorizada por ele, logo concluo que ela é correta, no qual este empreendedor, Steve Jobs, recém-falecido, diz que começou fazendo dinheiro quando ele inventou uma máquina que roubava o sinal interurbano da empresa de telefone AT&T nos Estados Unidos, e ele vendia essa máquina por $100 para as pessoas fazerem interurbano de graça. E ele coloca na biografia dele o orgulho diante disso, de que o primeiro dinheiro que ele fez foi com a chamada caixa mágica. Ele se orgulha de um ilícito e coloca na biografia, e os jovens leem e louvam este empreendedor que passou por cima das regras. Quando ele se descobriu portador de um câncer, ele decidiu vencê-lo, não com o que os médicos diziam, quimioterapia. Decidiu tomar suco de tomate, fazer meditação e se tratar com terapias alternativas. Como o câncer não é muito homeopático nem alternativo, ele morreu porque até o câncer ele quis ser inovador. Ele quis fugir da regra. A ética, gente, é acima de tudo uma capacidade de eu estabelecer diálogo. Não existe sociedade civilizada no qual não haja diálogo. Me preocupa, e não depende da posição política das pessoas. Não é uma proposta política o que eu vou dizer. Me preocupa quando uma pessoa diz algo e a outra bate panela, porque aí não tem mais diálogo. Bater panela é uma forma, todo protesto é válido e as críticas ao governo são bem-vindas, é importante na democracia, mas eu devo ouvir uma proposta e dizer: não aceito e não concordo. Nós não ouvimos mais. Eu me sinto casado com o governo, não ouço e não tem sexo. É um casamento total, não ouço nada e não tem sexo. O inferno são os outros, dizia Jean-Paul Sartre na peça Entre Quatro Paredes, We Close. Só que a gente esquece de pensar que, se é verdade que o inferno são os outros, o paraíso também está nos outros. Isto que Gandhi disse de uma forma genial: eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo, ou como diz o Greenpeace, agir localmente e pensar globalmente, é a grande transformação ética. Eu não estou preocupado se os americanos reciclam lixo, eu vou reciclar. Eu não estou preocupado se meu vizinho do apartamento de cima toma banhos demorados. Nós estamos vivendo uma crise hídrica, eu não vou tomar banho demorado. Ou seja, eu serei a transformação que eu quero ver no mundo. E eu vou parar de esperar que o mundo se transforme para me aceitar. Esta é uma fórmula ética fabulosa do grande Gandhi,
que quando perguntaram, pouco antes do seu assassinato, janeiro de 1948, quando perguntaram o que ele queria deixar de mensagem, ele disse de forma bonita: a minha vida é minha mensagem. Eu sou aquilo que eu disse que eu queria fazer. Uma vida sem ética deve ser evitada, não porque, como dizem os moralistas, o que não é um problema pensar assim, porque Deus me vê, mas porque ela dá muito trabalho não ter ética. Eu tenho um amigo que trai a esposa e me disse que ele tem que ter um cuidado com o WhatsApp, porque aquilo vai para a nuvem chove em algum lugar e tem que apagar, e da memória RAM, e da memória, tem que ter um domínio de hacker para poder eliminar, porque uma mensagem no WhatsApp é que nem herpes, ela volta, você não sabe, ela reaparece. Este mesmo amigo me disse que quando vai a motel, leva mexerica, porque tem o cheiro do sabonete do motel, tem outro, então a mexerica tira tudo. Então ele tem que comprar a mexerica antes de ir para o motel. E eu fiz a seguinte pergunta: não dá mais fácil ser fiel do que comprar mexerica, ficar mexendo no WhatsApp? Não é? Ou casar com a amante, que é para acabar com o sexo, que a única coisa que acaba com o sexo é o casamento. Então, a vida sem ética, gente, ela dá muito trabalho. É preciso ter uma memória enorme. Quando um guarda me para no trânsito, que é escasso, porque disse um aluno meu que eles só param gente jovem, mas quando um guarda me para no trânsito, eu desço tranquilo, os documentos estão em ordem. Inclusive eu guardei o extintor de incêndio, vá que ele volte. Eu tenho ainda o meu kit de primeiros socorros, nunca sei quando ele vai voltar. Eu desço tranquilo para ter em contato com o guarda, porque meu carro está em ordem, meus documentos estão em ordem, eu sou obcecado com a data de validade da carteira de motorista e assim por diante. Dá menos trabalho ir ao poupa-tempo da Lapa, que é maravilhoso no meu caso, que moro na Zona Oeste, dá menos trabalho do que ficar fugindo de blitz e indo para lá. Não, hoje eu escapei. Vai no poupa-tempo e faz a sua carteira, animal. É fácil. Mas as pessoas ficam dando uma coisa enorme, que é aquilo que eu digo para aluno colador: levou horas escrevendo aquela cola, dava para ter estudado. A junção da tradição moral que formou o Ocidente com a reflexão ética sugerida pela filosofia, que forma o caráter bom ou mau das pessoas, torna aquilo que o Luc Ferry, num livro, chama de vida válida. Bauman, ainda utilizando seu conceito anterior a 1985, chama de ética pós-moderna. Este pequeno livro que a editora Paulus traduziu faz essa reflexão importante. Como ser ético num mundo onde hoje ser ético é igual a ser babaca? Como ser honesto num mundo onde desonestidade leva longe na carreira política? Como defender valores neste mundo? O Bauman responde algumas dessas questões que eu recomendo aos senhores. Eu quero falar brevemente de um filme argentino genial chamado Relatos Selvagens. Quem não viu, eu vou contar o final logo, não morram, não tem o que fazer. É para aprenderem a acompanhar cinema com mais frequência. Este filme genial do Zifron, ele conta 6 casos em que a ética é quebrada e que a sociabilidade dá lugar à astúcia e à violência. O primeiro é de um jovem que decide colocar num avião, Pasternak, todos os seus inimigos: a namorada que o traiu, ao lado do professor que o reprovou na banca de doutorado. O cara que traiu com a namorada está sentado lá atrás. Ele coloca todos num avião e joga o avião sobre a casa dos pais. Botar num Boeing todo mundo que te irritou na vida. Não sei se caberia, alguns precisariam de maior. Aqui nós temos uma lição que depois se tornou meio trágica, porque meses depois do início do filme, um alemão depressivo jogou o avião contra o território francês. O segundo episódio se chama Las Ratas. Esta jovem de verde teve que fugir do interior porque sua vida foi destruída por um agiota. Seu pai se matou. Sua mãe foi assediada sexualmente pelo agiota. Ela foi para um restaurante no interior e o agiota chegou para comer. E essa cozinheira que está ao lado dela sugere: coloque veneno de rato na comida dele, mate.
E eles descobrem que o veneno de rato está vencido. E fazem uma pergunta que eu não sei responder. Veneno vencido faz mais mal ou menos mal? Isso é uma pergunta complexa em química, né? Fosse um iogurte eu saberia, mas o veneno... veneno vencido. Bem, este é o agiota que continua idiota. E é claro que o filme trata da Argentina. Apesar de ser um ladrão declarado, ele vai se candidatar à prefeitura. Esse é um filme argentino, é claro. Nunca suponham qualquer relação. Ela acaba não seguindo o conselho, mas a própria cozinheira põe veneno de rato na comida. Bem, o terceiro episódio é um episódio comum. Lo Más Fuerte fala de uma discussão de trânsito entre dois homens, dois machos alfa, que consideram que um passando na frente do outro invadiu seu território de caça. Os dois, um num carro moderno e luxuoso, outro num carro mais antigo, saem em busca de um racha e acabam morrendo, se matando. As pessoas matam no trânsito, isso é fabuloso. 58 mil mortes por ano no Brasil. O trânsito brasileiro mata o mesmo número de mortes da Guerra do Vietnã. É mais fácil morrer atropelado em São Paulo do que levar um tiro na faixa de Gaza, matematicamente. Se um palestino vier para o Brasil, a mãe fica preocupada. Coitado, meu filho, te cuida, volta para casa que aqui é mais seguro. O senhor Bombita trata de uma questão muito importante. Um engenheiro de demolição decide que ele foi injustamente multado e começa a reclamar. Ele é honesto. Ele começa a sofrer cada vez mais até ir para a cadeia por explodir o setor de multas da prefeitura. E na cadeia ele passa a ser admirado por esse motivo. La Propuesta narra um policial corrupto, um advogado sem caráter e um rico sem moral. 3 personagens ficcionais criadas pelo Zifro. O que ilustra são as dentadas de tubarão, as arcadas de tubarão que estão. E eles estão discutindo quanto vale a inocência do filho que atropelou e matou uma pessoa. O último é o mais divertido, até que a morte nos separe. A noiva está casando feliz